Vou fazer uma integral, vou escrever aqui uma função, tá bom? Então, ó, a integral de x na 3 meios menos 2x na 2 terços mais 5 raiz de x menos 3. Isso aqui tudo dx. Então, eu vou integrar toda essa função em relação ao eixo do x. É uma integral indefinida porque ela não tem intervalos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho várias funções, ó. Sempre que eu tiver sinais de mais ou menos, eu posso separar. Se eu tiver multiplicação, eu não posso, tá bom? Mas aqui eu tenho sinais de soma e subtração, então eu posso separar. Então, eu vou fazer x na 3 meios dx menos. Posso colocar esse menos para fora, se eu quiser, ou posso fazer mais e deixar o menos dentro da integral, tá bom? Então, acho que eu vou fazer mais, vai ficar mais fácil para vocês não esquecerem. Menos 2x na 2 terços, mais 5 raiz de x, mais menos 3. Todos eles aqui é dx. Tá bom? Então, a gente, de repente, poderia pensar assim, sempre coloquem o sinal de mais e deixem o menos aqui dentro, tá bom? E aí, na hora que for ajustar um pouco aqui as integrais, vocês colocam o menos para fora. Acho que vai ficar melhor. Vamos ver, tá bom? Cada um pode fazer como quiser, já pode deixar o menos fora. Então, aqui eu vou repetir. Agora eu vou arrumar. Quanto mais eu arrumar a integral, mais fácil vai ser para eu resolver. Então, ó, x na 3 meios dx. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma constante que está multiplicando uma variável. Então, essa constante eu posso já colocar ela para fora da integral. Lembra que a primeira função era que toda vez que eu tiver uma constante e uma função, a integral de uma constante é sempre ela própria. Então, eu posso, quando aqui está multiplicando, ó, pessoal, está multiplicando. Então, multiplicando eu posso tirar. Então, eu vou tirar esse menos 2 daqui, ó. Por quê? Porque ele é uma constante que multiplica uma função. E ele multiplica a função toda, tá bom? Então, eu vou pegar esse menos 2 e vou colocar para fora. Ó. Menos 2, raiz. Então, ó, coloquei o sinal. Menos 2 raiz de x na 2 terços dx. Mais, ó, tem uma constante que multiplica a função toda. Então, vou tirar a constante daqui de dentro da integral. Mais raiz de x. Aqui, ó, esse raiz de x dx, eu já vou substituir ele. Porque acontece? A raiz é uma potência, certo? Então, quando eu tiver a raiz de alguma coisa, eu já posso substituir essa raiz pela potência que a raiz tem. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem, vou fazer aqui numa outra folha. Ó, eu tenho a raiz de x, tá bom? Sempre que a raiz não tiver indicação, quer dizer que o que tá aqui é 2, tá bom? Se não tiver um número aqui, é porque a raiz é quadrada, então esse número aqui é 2. E aqui, ó, se não tiver nada escrito, é porque a potência aqui é 1, tá bom? Se tiver raiz cúbica de x na 2, aqui é 3, né? Esse número aqui da potência da raiz é 3, e esse aqui é 2. Mas no caso de não ter número nenhum, o número que acompanha aqui a variável, nesse caso, é 1, e o que está aqui na raiz é 2. Então, eu posso tirar essa função de dentro da raiz. Então, como que eu faço? Eu pego o x e coloco na potência. Então, é x na 1 sobre 2. A potência é 1 meio. Esse caso aqui, x na 2 terços, tá bom? Escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa. Mas, para cálculo da integral, eu conheço a integral de uma função que está numa potência.
Então, é mais fácil, né, eu transformar assim. Bom, então, aqui, esse x, já tirei o 5 lá para fora da integral. Então, vou pegar esse x e vou colocar nessa potência aqui, ó, na 1/2 dx mais a integral de menos 3 dx. Então, o menos 3 eu vou colocar para fora, ele não é uma constante? Então, menos 3 a integral de dx. Bom, então, aqui o dx ficou... ele sozinho, né? Ficou o dx, tá bom? Ok. Então, agora vamos fazer a aplicação lá da equação. Então, ó, quase todas elas vão recair aqui nesse amarelo, ó. A integral de x numa potência n. Então, x numa potência n, a integral. Repito x, a potência eu coloco aqui em cima e somo mais 1. A mesma coisa que eu coloquei aqui em cima, eu coloco aqui embaixo. Depois, menos 2 vezes. Aqui, ó, posso fazer para não esquecer de multiplicar tudo. Então, repito, x, 2/3 mais 1. Mesma coisa que eu usei aqui, eu vou usar embaixo. 2/3 mais 1. Fechei aqui. Depois, mais 5 vezes. O x eu repito, aqui em cima, mais 1. Menos 3. E a integral de dx é x, tá bom? Então, aqui já vai ser direto. Mais uma constante. Bom, então, a constante não pode esquecer. Então, a integral de dx é x. Então, esse x multiplicou o 3 que estava lá fora. Agora, aqui, eu preciso fazer todas essas contas. Então, usem lá um espaço separado, né? Para fazer. Então, vamos lá. 3/2 mais 1. Mínimo múltiplo comum é 2, certo? 2 divididos por 2 é 1, vezes 3, 1. 2 divididos por 1 dá 2 vezes 1 mais 2. Então, aqui vai dar 5/2. Então, aqui vai ser x elevado a 5/2 divididos por 5/2. Menos 2 vezes. Vou manter assim ainda. Então, vamos lá. 2/3 mais 1. Mínimo múltiplo comum, 3, 2 mais 3, né? 5/3. Então, 2 vezes x elevado a 5/3 divididos por 5/3. Mais 5 vezes 1/2 mais 1. 1 mais 2. 2 divididos por 1 é 2, vezes 1, 2. 3/2. Então, x na 3/2 divididos por 3/2. Menos 3x mais c. Agora, o que a gente vai fazer aqui é só organizar essas equações, mas isso aqui já seria a resposta, tá bom? Mas é importante que vocês deixem ela da forma mais organizada possível. Toda vez que eu tenho uma função, né, uma equação, né, denominador aí, isso aqui, ó. Esse x, se eu quiser, eu posso transformar em raiz. Assim como eu fiz aqui, ó, esse processo de transformar a raiz para potência, eu posso pegar a potência e virar raiz de novo, tá bom? E toda vez que eu tiver um numerador, então, por exemplo, 5/4 divididos por 2/6, então, eu tenho duas frações se dividindo, como que eu posso fazer? Eu pego a primeira
e multiplico pelo inverso da segunda. Então, é como se eu rebatesse ela aqui, ó. Aí, eu multiplico. 30/8. Bom, então, tenho duas frações se dividindo. Ou uma só, né? Também poderia ser, por exemplo, 1 divididos por 2/6. Mantenho a primeira e inverto a segunda. 6/2. Tá bom? Isso aqui daria 3, tá? Então, sempre que eu tiver no denominador uma fração, eu posso inverter e transformar numa equação um pouquinho mais simples, né? Então, aqui, ó, eu tenho esses 5/2 aqui. Então, eu vou inverter. Então, vou botar o 2 pra cima, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui pra vocês verem. X na 5/2 vezes, inverto essa, 2/5. Tá vendo? Menos 2 vezes x na 5/3 vezes 3/5. Tá vendo? Ó, inverti. Mais 5 vezes x na 3/2 vezes 2/3. Menos 3x mais c. Então, eu tô tentando transformar numa resposta um pouco melhor. Então, aqui, eu vou fazer 2 vezes o x. Esse x aqui, eu vou transformar ele em fração. Então, processo inverso, ó. Isso aqui é igual a x. O 5 tá aqui em cima do x e o 2 é o que tá aqui, ó. Processo inverso do que eu fiz aqui, ó. Ó, o número que tá em cima é o que tá na potência do x. E o número que tá embaixo é o que tá na raiz aqui em cima. Então, seria isso aqui. Então, 2 vezes raiz de x na 5, vou deixar o 2 aqui, divididos por 5, ó. Tá bom? Depois, menos 2 vezes x raiz, o 5 tá aqui e o 3 tá aqui, divididos, então, vezes 3/5, tá? A raiz, o 3 não tá dentro da raiz. Fechei. Mais 5 vezes x na 3/2, raiz de x 3 na 2, vezes 2/3, menos 3x mais c. Tá? Poderia já ter multiplicado aqui, mas tô fazendo mais devagar. Então, 2 raiz de x na 5 divididos por 5, que é o 2, menos, aqui eu já posso fazer, ó, menos 2 vezes 3, 6, então, menos 6 raiz de x na 5/3 divididos por 5, mais 5 vezes 2, 10, 10 raiz de x na 3, 2 divididos por 3. E aí, se os números fossem possíveis de simplificar, eu simplificaria. Menos 3x mais c. Então, essa aqui seria a integral daquela função lá de cima.